Olá, tudo bem? Eu sou o professor Zé Lício. Eu quero compartilhar aqui com você aquela reflexão do curso de oratória, que é o primeiro P, que é a preparação mental emocional, onde eu abordo as 4 bases do autoconhecimento. Eu quero destacar aqui a questão da autovalorização. Qual que é a importância dessa primeira base? Porque ela, como o próprio nome diz, ela é a base de sustentação do sentido e da vida da pessoa, porque a autovalorização é o senso de valor próprio, o senso de dignidade. Então, em síntese, a pessoa tem uma compreensão de que o valor dela está exatamente ela ser quem ela é. Quem que ela é? Ela é vida, ela é ser humano, é uma pessoa. Tem um filósofo antigo que diz o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Quando ele fala isso, que obviamente que o homem está usando uma terminologia genérica, né, da época dele, para dizer que a pessoa é o único ser na face da Terra que confere sentido e significado à sua vida e também às coisas, à realidade, porque o homem, quer dizer, o ser humano é a medida no sentido que é o único que consegue atribuir valor, significado e sentido à própria existência e às demais coisas às quais ele convive, relaciona e também a outra pessoa. Então esse é um ponto importante. Agora, qual que é a implicação disso no contexto da oratória? Essa compreensão do valor próprio. O seu valor está em você ser você. Não o que você tem, não o que você faz e não o que você sabe, porque o que você tem você pode perder. Todo o patrimônio, toda a riqueza, todos os bens materiais que você já adquiriu, você pode perder. Essa é uma realidade, isso é um fato, é uma possibilidade. Tudo o que você faz hoje, você pode deixar de fazer. Seja por você fazer escolhas, ou você pode ter algum problema na vida que você não tenha condições de fazer o que você faz hoje. Não é assim? Tem circunstância na vida que a pessoa jamais imaginaria que ela não poderia fazer, coisas que ela hoje não consegue fazer. E tudo que você sabe, você também pode esquecer. A nossa memória, ela pode falhar. A pessoa pode ter um problema de faltar a memória. Não tem quantas pessoas hoje que não recordam mais quem é o pai, quem é a mãe, quem é a tia, quem é a filha, quem é o neto. Quer dizer, vai perdendo essa capacidade do reconhecimento. Então, o que eu quero destacar é que o seu valor está em você ser quem você é. Você é um ser humano, você é uma expressão da vida. Então esse é um ponto muito importante. Qual é a implicação disso para a oratória? Muito simples. Porque quando a pessoa tem essa consciência, esse senso de valor próprio, e ela é um ser humano, então os demais seres humanos são semelhantes, são seres humanos também. Então, quando você estiver dialogando, argumentando, conversando, fazendo uma palestra, ou dialogando com as pessoas no dia a dia, você está dialogando, argumentando com a outra pessoa, com outro ser humano, que é um outro ser humano, é uma outra pessoa, é outra expressão da vida. Então, nesse ponto é importante porque você estabelece uma sintonia, uma conexão mental com essa pessoa, está falando de igual para igual. Aqui não depende o grau de escolaridade, o que a pessoa sabe, aqui não importa o que ela faz e não importa também o que ela tem, porque é um ser humano que está dialogando com outro ser humano, está argumentando com outro ser humano. Então isso permite você estabelecer uma sintonia com essa pessoa e ela vai também estabelecer uma sintonia com você. Vai criar uma empatia, que são seres humanos conversando com seres humanos. Existem algumas pessoas que elas acham que tem gente que é superior e alguém é inferior, mas no geral o inferior é ela que acha que ela é inferior, está atribuindo que o outro é superior, que o outro é mais importante. Com base no quê? No que a pessoa sabe, no que a pessoa tem. Então veja que esses parâmetros para avaliar, balizar as relações, a comunicação humana, elas estão pegando, digamos, a superfície
Porque na essência, todos nós somos seres humanos, essa é a verdade. Essa é a questão da dimensão do ser. E você sendo, você faz o que você faz, você obtém o que você obtém e você aprende. Então, a questão do ser é a base estrutural do que você faz, do que você tem e do que você sabe. Então, isso é muito importante no contexto da oratória, porque você se empodera a partir do momento que você toma consciência que o seu valor está em ser você mesmo. Independente daquilo que as outras pessoas já disseram, seja o pai, seja a mãe, no contexto familiar. Às vezes o pai e a mãe, com as melhores das intenções de orientar o filho, a filha, ele pode ter ali uma abordagem que do ponto de vista dele está correto, mas não compreende qual que é o impacto daquilo para uma criança, por exemplo, um adolescente. Uma criança, um adolescente processa as informações toda a perspectiva emocional e do imaginário. Por isso que impacta tudo aquilo que um pai, uma mãe, um professor, uma outra pessoa fala para uma criança, num tom assim, digamos, mais assertivo, muitas vezes de forma autoritária, uma das melhores intenções ali, pode impactar, bloquear a pessoa. Por que bloqueia? Porque ela é uma criança, ela é uma adolescente, ela não tem a capacidade de contra-argumentar. E quem está falando é uma autoridade, pode ser o pai, a mãe, ou o professor, ou o padre, ou o pastor. Então, a nível subconsciente, isso gera muito impacto na criança, no adolescente. Por que impacta isso? Como eu disse anteriormente, porque eles processam tudo do ponto de vista emocional e tudo também imaginário, tudo é imaginação. A imaginação da criança e do adolescente é muito forte, é muito intensa. Então, o que tem a ver isso com o contexto de oratória? Porque tem vários casos de pessoas que o pai, ali, a mãe, a criança está no processo de aprendizagem, porque a criança ela fica no ensaio e no erro, ela não sabe. Ah, você não sabe fazer nada. Ó, cala a boca, você está atrapalhando. Ah, você não sei o quê. Você vai criando uma série de sugestões negativas que poderão bloquear a capacidade da pessoa, o potencial de expressão da pessoa. Porque eu já disse uma vez no curso de oratório, uma pessoa que o pai dela disse que ela não seria ninguém na vida dela. Só que ela era pequena, quando o pai disse isso, talvez querendo até estimular a pessoa, botar a pessoa para ir para frente, mas uma criança não vai fazer esse nível de elaboração. Entender que o pai ali, a intenção positiva do pai é estimulá-la para ir para frente. Fica a nível subconsciente aquela imagem que parece ter uma voz dentro de mim que eu não vou ser nada, que eu não consigo, que eu vou fracassar, que eu vou errar. Tudo isso por quê? Fica registrado a nível subconsciente. Isso depois vai impactar negativamente no processo da comunicação, porque a pessoa fica com receio de falar, a pessoa fica com vergonha de falar, ela gera uma ansiedade na hora que só de imaginar falar. Então tudo isso é preciso compreender para fortalecer a primeira base do autoconhecimento, é tomar consciência de que o seu valor está em ser você mesmo e ser você mesma. Nem outra coisa confere este valor, porque você, como já disse o filósofo, é a única medida de todas as coisas. É você que confere sentido e significado à sua vida, o que você faz, e consequentemente você vai estar impactando a vida da pessoa a partir dessa percepção, dessa compreensão do seu próprio valor enquanto ser humano. Então esse é um ponto importante na oratória, porque essa base ela estrutura todas as demais bases, que é da autoconfiança, da automotivação e da autoestima, que depois eu vou estar também contribuindo com essa reflexão aí. Então, para você fortalecer o senso de valor próprio, é simplesmente você tomar esta consciência, que o seu valor está simplesmente em você ser quem você é, e não o que você sabe, o que você faz e o que você tem. Eu não estou desprezando, desqualificando o que você faz. O que você faz hoje porque você acredita que é importante para você. O que você tem porque você conquistou.
e o que você sabe que também você foi lá e aprendeu, tem a capacidade de aprender. Então essa é a questão fundamental, porque aqui a gente está colocando atenção, enfatizando a essência, que é o ser, é o seu ser enquanto pessoa. E pelo fato de você ser quem você é, ser humano, uma expressão da vida, você faz o que você faz hoje, o fez também no passado, o projeta fazer no futuro, o que você tem hoje, você conquistou no passado, e você também deve estar planejando algo, correto? Então tudo isso é importante. Mas o valor de tudo isso está encerrado, quer dizer, está compreendido a partir de você. Porque você é a medida de todas as coisas. Medida aqui é a atribuição de valor. Por isso que a palavra medida aqui é atribuição de valor. Então essa compreensão é fundamental para a sua vida enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto individualidade. Isso depois vai impactar, obviamente, tomando essa consciência, vai impactar positivamente no seu processo de comunicação com as outras pessoas, porque a oratória basicamente é uma comunicação interpessoal. Você está argumentando com a outra pessoa. Mas antes de ser uma comunicação interpessoal, é uma comunicação intrapessoal. É você dialogando com você, essa conversa, esse diálogo que você tem dentro de você. Esteja acordado, esteja dormindo. Então esse é um ponto muito importante. Por isso que o convite é você tomar cada vez mais consciência do que o seu valor é simplesmente você ser quem você é. Você é uma expressão da vida, você é um ser humano, você é uma individualidade. Essa é a essência da questão. Os demais são todos acessórios, são todos aparentes, mas isso não significa que também não tem o seu valor dentro dos momentos, dos contextos da sua vida. Então fica aí essa dica para você pensar, fazer uma autoavaliação, quais são os pensamentos, quais são as ideias, quais são as crenças que estão fortalecendo o seu senso de valor próprio e quais são aquelas que não estão contribuindo. Então você vai focar a sua atenção naqueles elementos, naqueles aspectos, aquelas crenças sobre você mesmo que fortalece aí, que possa potencializar o senso de valor próprio. Então um abraço e até breve.